Salve Dragões da Média, meu nome é Ronan e este é o Fórum Conan, o canal mais bárbaro do YouTube. Hoje falaremos da Espada Selvagem de Conan número 5 da coleção Capa Dura. Mas se você está chegando agora no canal, já aproveite, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho e venha fazer parte da nossa legião de guerreiros. A Espada Selvagem de Conan número 5 conta com 3 histórias de Conan e o início da adaptação de um ensaio chamado de A Era Iboriana, que foi escrito por Robert Evan Howard. Aliás, todas as histórias dessa edição foram escritas por Robert Evan Howard e foram roteirizadas por Roy Thomas. A primeira história dessa edição é a clássica Os Espectros do Castelo Rubro, que foi a primeira história da Savage Sword of Conan que saiu aqui no Brasil na década de 80. Essa história, que foi escrita por Robert Evan Howard, não era uma história de Conan, e sim uma história de Cormac Fitz-Geoffrey. Eu já fiz um review dessa história aqui no canal, e o link vai estar passando aqui acima. E eu posso garantir para vocês que essa história ela é simplesmente espetacular. É com certeza uma das melhores histórias de Conan. A história começa quando Conan encontra uma certa escrava que se parece muito com uma princesa dada como desaparecida. Neste momento, Conan então não perde a oportunidade de ganhar dinheiro e ele pensa então em entregar a escrava como a suposta princesa. Mas para o plano dar certo, ele precisa de contar com a ajuda de Malton, que mora num castelo que é chamado de Castelo Rubro. Castelo este que por sua vez parece ser assombrado. Essa história ela é fantástica em vários níveis. O mistério do castelo, as traições que acontecem, o próprio plano de Conan que é muito ousado e tudo isso ainda aliado com a fantástica arte feita por Buscema e Alcala. A arte é essa que dispensa qualquer comentário. Uma curiosidade sobre essa história é que ela originalmente não era uma história de Conan, e sim de Cormac Fitz-Geoffrey, mas que Roy Thomas a transformou numa história de Conan, como ele já fez várias outras vezes. Na conanização dessa história, Roy Thomas acrescentou alguns personagens que não havia no fragmento principal, e o mais legal de tudo foi a presença de um terror sobrenatural, que funciona super bem dentro desse quadrinho. Essa pra mim é com certeza a melhor história dessa edição, e ela valeria muito ter o próprio nome aqui na capa ao invés de A Fortaleza de Bal Sagoth. A segunda história dessa edição é exatamente A Fortaleza de Bal Sagoth, que por sinal é uma reedição de uma história que já havia sido publicada na Conan the Barbarian. O fato é que a história que estava prevista para essa edição era Sombras em Zambola, mas Neil Adams atrasou demais os desenhos, então eles acabaram usando uma história que já havia sido publicada na Conan the Barbarian para ocupar esse espaço. A arte dessa história é de Gil Kane, Ralph Reese e Dan Adkins. Eu ouso dizer que a arte é muito boa, mas ela foi realmente pensada para ser uma arte colorida e não em preto e branco. A gente pode observar que tem algumas páginas que tem muito branco, provavelmente o lugar que era preenchido por cores. Isso deixa um certo vazio na arte, o que é uma pena, porque o desenho é sim muito bom. A história, que também foi escrita por Robert Evan Howard, também não era uma história de Conan, era uma história de Turlog Dubé O'Brien, devo ter falado errado, mas que Roy Thomas novamente conanizou para uma história de Conan. Nessa história, Conan faz uma aliança improvável com um Vanir, que é o Fafnir, que ficou famoso por várias outras histórias que ele participou. E juntos eles acabam naufragando numa ilha em meio ao mar Vilayet. Vou ser bastante sincero, eu não gosto muito dessa história. Acho que ela tem muito elemento fantástico além da conta. Em pouco tempo de história, Conan enfrenta um dinossauro, uma armadura viva, uma espécie de monstro de pedra e até mesmo um vampiro gigante, que por sinal está super bem desenhado pelo Gil Kane. Eu acho que toda essa presença do fantástico em excesso tira um pouco o valor sério da obra. Parece que é apenas uma junção de vários elementos fantásticos
a qual o personagem tem que enfrentar para chegar no seu objetivo. Tem uma trama relacionada a uma mulher que era feita de deusa e que divide uma certa civilização numa cidadela meio em decadência. Roteiro esse que a gente já viu em Red Nails, Joias de Gaulur, Nação da Espada, que eu falei no review anterior, entre outros. Parece ser uma constante a trama de disputa pelo poder de alguma civilização ou cidade perdida. É uma coisa bem recorrente de Howard. O lado bom dessa história é exatamente a amizade entre o Fafnir e Conan. Há um quadro até meio cômico, onde o Fafnir dá um verdadeiro agarrão ao Conan. É esse quadro aqui, ó. Essa amizade entre os dois acabou perdurando por muitos anos e teve ótimas sagas com os dois personagens juntos. Em outras histórias, várias vezes o Fafnir foi dado como morto, depois foi ressuscitado, depois foi dado como morto de novo, depois foi ressuscitado e assim por diante. O Fafnir deve ter mais vidas do que um gato. A última história, por sua vez, é Sombras em Zambola, que é a história que foi inicialmente desenhada pelo Neal Adams, mas que ele atrasou e acabou sendo completada pelos filipinos da The Tribe, que era um grupo de filipinos que trabalhavam com o Desuniga. Nessa história, Conan acaba enfrentando o ardil de uma cidade, canibais e até um templo que possui dentro da cidade de Zambola. É aqui que acontece um dos combates mais marcantes da vida de Conan, que é Conan versus Baal Pteor. Devo estar falando errado de novo. E essa imagem desse combate ficou anos na minha memória. Há todo um retrocesso da história da vida do Conan, como ele possui braços e mãos fortes para poder enfrentar este enforcamento. A passagem é bem tensa e muito bem detalhada. A arte do Neal Adams ela é muito bem desenhada, porém, aqui na história a gente claramente vê que a arte ora é do Neal Adams, ora é do The Tribe. Então há sim uma mudança, né, da arte. Isso aconteceu porque Neal Adams não conseguiu entregar os trabalhos a tempo. Por último, a gente tem a adaptação para quadrinhos do ensaio chamado A Era Iboriana, que também foi escrito por Robert Evan Howard. Aqui tem um detalhezinho aqui, olha, que logo no início aqui está escrito assim, olha, cerca de 10 mil anos antes de Cristo, mas essa data está errada. Na verdade, deveria estar escrito aqui, cerca de 18 mil anos antes de Cristo. Esse erro também saiu na versão original da revista. Esse erro foi retratado por Roy Thomas na edição posterior. A arte dessa adaptação é de Walt Simonson e ele entrega um trabalho deslumbrante. Eu vou mostrar aqui as páginas. Nesse ensaio você fica conhecendo toda a história da Era Iboriana, como surge a Era Iboriana e como se formam os reinos. Aqui só tem as duas primeiras partes do ensaio, ficando o resto do ensaio para as edições seguintes. É realmente uma arte brilhante. No final ainda temos uma pequena biografia sobre Jill Kane. Temos a continuação do texto Crônicas da Espada, que conta um pouco da história de Howard, e já as tradicionais artes de capa de cada edição. Posso afirmar com toda certeza que essa edição é uma edição bastante relevante. Mesmo eu achando a Fortaleza de Bal Sagoth uma história mais fraca, ela não é necessariamente ruim. E eu tenho certeza que ela provavelmente deve ter muitos fãs entre os fãs de Conan. Mas, para mim, a história da edição é com certeza Os Espectros do Castelo Rubro. Sombras em Zambola até possui um certo tom de mistério, terror, que você fica o tempo todo na dúvida se é sobrenatural ou não, e que funciona muito bem. Mas ainda assim acho que as mudanças que Roy Thomas fez em Os Espectros do Castelo Rubro fez a história alcançar um patamar de qualidade acima do que a gente normalmente espera. E você, que já leu essa edição, qual a história você acha que é a melhor aqui dentro? Espectros do Castelo Rubro, A Fortaleza de Bal Sagoth ou Sombras em Zambola? Deixe a resposta aí nos seus comentários, assine o canal, curta o vídeo se você tiver gostado e até a próxima!